Como podemos auxiliar no desenvolvimento de crianças autistas? Quais metodologias estão disponíveis hoje? Para responder estas e outras perguntas, o Cidadania recebe a psicóloga e assistente social Maria Clara Nassif. Olá, seja bem-vinda ao Cidadania. Obrigada por vir aqui compartilhar sua experiência conosco. Eu que agradeço a oportunidade, que eu acho importante. E explica para a gente, para os nossos telespectadores, que antigamente se falavam em autistas, aí depois mudou para agora é o espectro autista. O que é isso? O que mudou foi uma compreensão de passar de um diagnóstico que era muito fechado, muito pontual, para um diagnóstico mais dimensional, mais abrangente. Então, a partir de 2013, a Associação de Psiquiatria Americana, a APA, editou e publicou o manual com essas novas concepções. Então, hoje se fala nos transtornos do espectro do autismo, que abarca diversas diferenças entre os quadros, mas que todos têm essa raiz comum, que é, vamos dizer, o autismo, e que representa, na verdade, uma dificuldade na comunicação e na interação social. Então, eles filtraram de uma certa maneira, porém ampliaram o espectro. Que vem daquela raiz, né, da palavra do alto, né? Essa dificuldade de comunicação. Isso. Mas então isso vai desde aquela pessoa que não tem comunicação nenhuma com o exterior, até aqueles que têm alguma dificuldade, mas também funcionam socialmente, muitas vezes até são muito inteligentes, mas muito focados em uma coisa só. Isso mesmo, quer dizer, o próprio transtorno de Asperger, que era um transtorno que tem essa característica, vamos dizer, de um alto funcionamento da inteligência, de um alto funcionamento cognitivo, que eles têm muitas vezes, ou autista de alto funcionamento, que tem, vamos dizer, habilidades, ilhas de habilidades muito particulares, que a gente vê muito na mídia, não é? Eles acabaram, vamos dizer, entrando para o próprio quadro, para essa abrangência hoje do transtorno do espectro do autismo. Então, eles saíram de quadros isolados e se integraram nesse novo conceito, que modifica muito uma série de outros aspectos. Agora, todos que se enquadram, né, nessa definição é uma condição desde o nascimento, não é uma coisa que se desenvolve posteriormente. Olha, ela é uma raiz, vamos dizer, biológica, né? Existem quadros, vamos dizer, todos esses quadros são multifatoriais. Até hoje não existe uma causa específica que defina o que é o autismo. Tanto que as pesquisas são muito amplas e muito abertas nesse sentido. Então, tem os componentes, vamos dizer, genéticos, que muitas vezes um quadro, vamos dizer, ambiental pode desencadear, mas sempre tem esse fator e outros fatores, como os fatores, por exemplo, trazidos, né, até houve a hipótese de problemas hormonais, excesso de testosterona. Então, existem várias teorias secundárias, vamos dizer, mas até hoje uma causa específica não foi identificada. É multifatorial, quer dizer, uma série de fatores que convergem para desencadear esse quadro. Quer dizer que a criança nasce com uma predisposição e muitas vezes um fator ambiental faz com que esse quadro, vamos dizer, aflore. Ou então, no próprio curso do desenvolvimento, a gente começa a perceber alterações, cujo diagnóstico, hoje a gente sabe, um diagnóstico para estar fechado, é em torno de 3 anos de idade. Mas isto não quer dizer que a gente só vai fazer um diagnóstico aos 3 anos. Entende? Pelo contrário, quando a criança apresenta certas características desde o berço, a gente já deve começar a acompanhá-la e orientar os pais. E quais são essas características? Para o que os pais precisam estar atentos? Olha, uma característica fundamental é a questão do olhar. Essa é uma questão que, assim, os pais, né, que estiverem nos ouvindo devem estar muito atentos. Nós temos uma troca que é visual, olho no olho,
né? Então, essa troca, ela vem desde cedo, no bercinho, né? A gente vê muitas fotos de mãe com bebês pequenos, onde a gente vê aquela interação do olhar da mãe com o olhar do bebezinho, né? Então, esse é um indício muito forte, a criança que tem um olhar fugidio, ela não fixa no olho da mãe. Não sustenta aquele olhar. Não sustenta, e pelo contrário, às vezes fixa esse olhar para objetos, a atração da criança que tem esse quadro é predominantemente para o objeto, então isso também é uma pista, mas não para o recém-nascido, eu digo porque o recém-nascido precisa explorar o mundo e ele vai mesmo atrás do seu móvel, dos brinquedinhos do berço, mas o olhar mãe e filho é fundamental. Outra questão são as pequenas trocas vocais, porque a mãe desenvolve com o bebê uma língua que nós chamamos de mamanhês, porque ela muitas vezes fala com sílabas, tchu-tchu-tchu da mamãe, e conversa com a criança através desses sons muito particulares do mamanhês, e que a criança começa lá. Ela começa a falar algumas sílabazinhas que ainda não tem a qualidade fonética, vamos dizer, de uma sílaba, como nós chamamos, mas é uma vocalização de troca sonora com a mãe. Ela responde, já tem uma conversinha ali, né? O sorriso da mãe, o sorriso do bebê. Então, essas questões, elas são marcadores, né? Então, são marcadores, assim, que a gente pode observar se eles estão acontecendo ou não estão acontecendo, né? Conforme a criança vai se desenvolvendo, também a gente precisa olhar as características desse olhar, porque às vezes a criança tem um olhar bizarro, olha as coisas por um ângulo muito particular, ela entorta a cabecinha para olhar, né? Não reage ao som do seu nome. Isso é uma questão que muitos pacientezinhos que a gente recebe, que tem o quadro do espectro, os pais, a primeira coisa que fazem é levar o otorrino. Doutor, meu filho não escuta. Não é que ele não escuta, ele não reage à voz humana. Então, isso é uma característica do quadro. Mas isso também só dá para descobrir depois de ir ao otorrino, né? Que às vezes pode até ser uma coisa... Pode até ser, mas se tem associação do desinteresse pelo olhar do outro, se não há vocalização, então são indícios, pode ser uma criança às vezes ou muito apática ou muito agitada, são dois extremos. Em geral, a criança que tem autismo, ela não antecipa o abraço para ir no colo do outro, né? O bebezinho, quando é pequeno, a gente fala, vem com a mamãe, ele já se joga. Então, isso a gente fala antecipação do abraço, eles, em geral, não tem. Então, esses itens que eu estou citando, né? O olhar, a lalação, que é essa conversinha com a mãe, o antecipar o abraço, são muito importantes para começar a ver que essa criança não está estabelecendo uma troca com o outro. Não há uma sincronia nessa troca. E o diagnóstico futuro vai se basear nisso. Ela é capaz de estabelecer uma troca? Agora, se uma criança até 2 anos não vocaliza e não fala, é vamos dizer assim, um marcador que não há dúvida que se deva procurar um especialista. Agora, existe também o papel do ambiente, né? Claro. Do entorno, que eu assisti uma palestra aqui no Senado de uma pesquisa, uma pesquisadora francesa, mas acho que aconteceu, se não me engano, foi na Romênia, de ambiente de creche, que uma criança pequena, que no início ela chamava e tentava se comunicar, mas como ela não tinha retorno, ela desistiu, ela não tinha mais nenhuma interação com o mundo externo. Isso é verdade. E se voltou para dentro. É porque o nosso desenvolvimento, não há um ser humano, né, como nós, ou um bebê, né, que não precise do outro para se desenvolver. Nós precisamos desse outro. Então, é claro, eu não estou falando, quando eu dei esses exemplos, de crianças que estão institucionalizadas ou estão em creches permanentemente, em abrigos, porque mas aí... Numa situação dessas, seria possível desenvolver um autismo, criar um autismo? Olha, é possível ter vamos dizer assim, um autismo que seria chamado secundário, né? A criança vai se isolando porque ela não teve, vamos dizer assim, o ambiente motivador para a troca. Ela se fecha. Eu já vi esse vídeo também.
que você se referiu. Realmente a criança chega uma hora que ela desiste, né? Porque não tem, mas ela procurou. E eu estava falando justamente de quando a criança que não procura. Então, essa criança, nós não poderíamos dizer que ela tem um autismo, como é dito na área específica de diagnóstico primário. Ela poderia ter um quadro secundário que foi desenvolvido pelo meio ambiente. Né? E no caso do autismo primário, esses estímulos do ambiente também podem reverter? É exatamente nisso que se baseiam os tratamentos que buscam a criança, o desenvolvimento da criança. Né? A criança, para poder... Veja bem, nós conversamos com o meio ambiente para descobri-lo através dos órgãos do sentido. Né? E nossos pais nos ajudam dando referências para criar esses sentidos. Né? Então, a mãe conversa com o bebê, ela vai contando, vamos pegar o TT, que é a mamadeira. Quer dizer, toda essa conversa da mãe com o bebê, ela é extremamente construtiva, porque a criança vai, além de compreender a mensagem afetiva da mãe que está embutida nesse, vamos pegar o TT, agora é hora de mamar, ela vai também apreendendo a linguagem, o reconhecimento que aquele objeto tem o nome por hora de TT, né? Então, o nosso desenvolvimento depende do meio ambiente. Ele é dependente do meio ambiente, isso não há dúvida. Né? Então, quando a gente tem ainda um quadro que já vem com alguma alteração, vamos dizer, de ordem neurobiológica, vamos chamar assim, para ficar mais abrangente, a importância do meio ambiente solicitar essa criança, ela se torna exponencial, quer dizer, ela aumenta proporcionalmente. Esse é um dos trabalhos que a gente que trabalha com crianças pequenas desenvolve muito, é ajudar os pais a trazer essa criança para o contato e para a comunicação, para a troca. E isso funciona muito, muito. A gente trabalha com os pais, às vezes junto com a criança e os pais, para mostrar então como é que a gente faz essa intervenção, né? Se abaixa até a altura do olho da criança, busca falar com um tom de voz muito tranquilo, muito afável, que a criança possa sentir interesse e a criança realmente reage à estimulação. A gente tem a oportunidade de ver alguns pacientezinhos, eu estou falando de crianças pequenas, que só com a orientação aos pais eles começam a se desenvolver. Então, tudo isso depende do contexto, da família, do grau de autismo dessa criança. Então, sempre é importante fazer um bom diagnóstico das funções que estão mais alteradas na criança, para a gente poder fazer um programa e orientar os pais em função daquelas necessidades daquela criança. Ou então, a mesma coisa se tiver que fazer alguma indicação terapêutica, qual é o melhor tratamento para aquela criança naquela idade, com algumas funções mais comprometidas, outras menos. Então, a gente faz todo esse estudo para ajudar a criança a desenvolver o potencial que ela tem. Todos têm um potencial. A gente precisa acessar a zona de possibilidade dessa criança vir a expressar esse potencial. Então, primeiro, quando se detectam esses primeiros sinais, sempre se busca, então, trabalhar com os pais. Se busca primeiro diagnosticar. Mas aí seria com 3 anos, esse diagnóstico? Não, veja, isso que eu disse, não é porque só pode ser feito aos 3 anos que a gente não faça antes. O que quer dizer? Quando a gente pega uma criança, vamos dizer, de 1 ano e 8 meses, ela tem limitações no desenvolvimento nessas áreas que a gente falou. Então, a gente faz uma avaliação. Há testes para crianças, vamos dizer, de 4 a 24 meses, que a gente pode começar a identificar quais são as funções que estão mais alteradas. Geralmente é a imitação, porque a gente começa a se desenvolver pela imitação. O bebê imita o sorriso da mãe, ele imita uma palminha que o pai e a mãe batem, ele começa a ensaiar, fazer a palminha. Então, esses gestos, que são os gestos sociais, na criança que tem autismo, eles não se desenvolvem. Então, quando a gente faz um primeiro diagnóstico, a questão não é dizer, olha, tem autismo ou não tem, porque a gente não pode fechar um diagnóstico para uma criança tão jovem.
Que teoricamente poderia ainda se não desenvolver. se configurar. O que a gente diz? Olha, essa criança está numa zona de risco. Sim. Então, como existe um risco ou para um transtorno do neurodesenvolvimento, do qual o autismo é um deles, ou para outros, que seria um transtorno mental, a gente deve começar a estimular a família. Se esse risco, quando a gente faz esse diagnóstico, isso aparece de um modo muito claro, mesmo que a gente não deu o nome, porque o nome não é o mais importante. É importante porque ele pode trazer prognóstico, mas o mais importante é uma avaliação das funções que estão alteradas. Esse perfil favorece tanto esse trabalho com a família, com uma escolinha, orientação dos professores, dos orientadores dessa escola, com os pais. Então, assim, pais, família e, se for o caso, da própria eleição do tratamento que será feito. Uma coisa muito interessante que eu gostaria de falar é que, em geral, a gente não começa por ensinar a criança a falar, porque é a área que elas têm muita dificuldade de desenvolver, uma das mais tardias. A gente começa por estabelecer a comunicação, quer dizer, essa troca com o outro, a busca do olhar e da criança começar a compreender a intencionalidade do que a gente faz. Estou falando já de funções, intenção, imitação, capacidade de comunicação e troca. Então, esse conjunto de dados, a gente deve fazer a pesquisa, a busca o mais cedo possível. Não se deve esperar até 3 anos. Isso é bem importante a gente frisar. Quanto mais cedo se identificar, maiores chances de desenvolver a criança e dela sair das características, vamos dizer, mais difíceis de serem superadas do espectro. Mas aí com 3 anos e o diagnóstico fechado, aí já muda o tipo de tratamento, de intervenção? Depende, nem sempre, porque a primeira etapa, em geral, a gente coloca a intervenção precoce, que é a prioridade desse momento, até 4 anos. Por que é importante tratar o mais cedo possível, mesmo que não tenha o diagnóstico fechado? Uma vez eu fui a um congresso, eu gostei muito de um professor que apresentou esse tema e disse, olha, é preferível tratar e depois dizer, desculpe mamãe, não era nada, do que você perder o quê? Uma janela de oportunidade. Porque por alguma razão específica, que nós não sabemos qual é, no caso do transtorno do espectro do autismo, a janela mais importante do neurodesenvolvimento é até 4 anos. Quando em outras patologias não é assim. Mas para esse quadro, até esta época, é onde a gente consegue resultados muito interessantes. Então, por isso é importante deixar isso claro, já que aqui é um programa que pode atingir muitas famílias e ajudar muitas pessoas. E a senhora também é especialista em alguns métodos, né? O método Raman, Dialog, TED. Explica para a gente o que são essas, são técnicas? Eles são instrumentos de intervenção que a TED foi criada por um professor na França, professor Lelor, justamente porque ele descobriu, vamos dizer assim, que a dificuldade da criança com autismo é de filtrar as mensagens do meio ambiente. E a gente sabe que isso, de fato, é o que acontece. Então, os estímulos chegam e a criança não filtra e, do ponto de vista cerebral, não há uma condução, vamos dizer, neurofisiológicas para as regiões, para as estruturas cerebrais adequadas ao processamento daquela informação. Então, seria, como se ela, por exemplo, áudio, né? Sons. Isso. Ele não distingue entre a mãe falando e os barulhos do ruído de fundo. Então, isso forma o quê? Uma hiperestimulação, porque ela não filtra. Né? A criança, às vezes, vai a um shopping, fica muito nervosa, muito agitada. Porque e informação demais. Né? Um pai que não tem o diagnóstico, ele fica bravo com a criança. Acontece que a criança não tem capacidade cerebral, vamos dizer, de processar aqueles ruídos, de eliminar, como nós fazemos, os sons porque nós que não temos esse problema, a gente pode estar numa zona de muito ruído, passa um determinado tempo, aquilo já não absorve mais. Né? Então, a gente está filtrando, né? Mesmo do ponto de vista de atenção visual. A gente pode filtrar elementos do meio ambiente e focar nossa atenção visual num dado específico daquele momento.
Então, por essa dificuldade de filtrar mensagens, que ele trouxe isso, como é que é o autismo, é um quadro que envolve necessariamente uma disfunção neurofisiológica, quer dizer, a transmissão dos estímulos entre os neurônios, ela é como se fosse cortada, como se tivesse umas tesourinhas, então os estímulos não percorrem as zonas, né, as áreas cerebrais que eles precisam para fazer uma síntese, né, do que aquilo está simbolizando. Então, ele imaginou uma terapia onde partisse desse princípio de filtrar os estímulos. Então, a sala da terapia de TED, que é essa especialização, terapia de troca e desenvolvimento, que a nossa equipe trouxe para o Brasil, inicialmente através do Centro Pro Autista, da CARI Psicologia e Educação, ela é uma técnica que, vamos dizer, tem uma sala completamente clean, uma mesinha, 2 cadeiras e um cestinho que a terapeuta já selecionou alguns brinquedinhos, que são para crianças pequenas, através dos quais ela vai estimular, inicialmente, a prioridade é a troca e essa comunicação. Então, a imitação gestual com a criança, uma imitação vocal, se for o caso, mas sem dar a isso o sentido de algo que a criança tenha que fazer. É lúdico, é um convite à troca, para suscitar o interesse da criança. Não é um exercício, não se passa como se fosse um exercício, apesar de ser. Mas seria uma ginástica da troca, né? E, a propósito dos métodos Raman e Dialogue, o método Raman nasceu primeiro, também na França, a partir de uma experiência pessoal de Simone Raman, que teve uma afecção cerebral, ficou com sequelas e começou a criar exercícios inicialmente para ela. Ela mesma? Para ela mesma, para recuperar a memória e equilíbrio. E, de fato, ela foi muito bem sucedida na ideia dela, porque ela dizia que ela precisaria exercitar o cérebro, para essas funções serem retomadas. Ela era muito jovem. Então, ela começou a criar esses exercícios, posteriormente isso foi trabalhado num centro de pesquisas e evoluiu muito. E os exercícios hoje, todos eles também são um convite, apesar de atenderem todo o arcabouço, vamos dizer, da organização neuropsicológica, né, das funções, é um trabalho muito interessante. Ela é como se a pessoa é convidada a viver uma situação na qual ela deve buscar uma resposta por ela mesma. Então, cria uma espécie, vamos dizer, de ginástica mental para o cérebro, onde as reações emocionais que ela tem diante daquilo que foi proposto são trabalhadas. E a valorização, tanto na TED, quanto na metodologia Raman, quanto em Dialogue, que eu falo logo na sequência, é a expressão do que a pessoa faz. Não existe um julgamento, está certo ou está errado. Se aquilo não corresponde, no caso do Raman, ao que foi solicitado, a gente pede para a pessoa estudar se é aquilo mesmo, ou como ela poderia pensar isso de uma outra maneira, né? E o diálogo é através da comunicação, só. Comunicação, expressão e criatividade. Sempre convidando a pessoa para entrar em relação. Então, as 3 terapias que nós trabalhamos, que fazemos a formação, elas têm, em primeiro lugar, a pessoa. Quando a gente está mesmo com uma criança com autismo, a gente não está com uma criança com autismo. A gente está com uma criança que precisa aprender a se comunicar. E isso muda muito. Maria Clara, muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu conversei com a psicóloga Maria Clara Nassif sobre o desenvolvimento da criança autista. Se você quiser rever, baixar ou repassar o link desse programa, é só entrar na internet no endereço senado.leg.br/TV. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode ligar gratuitamente para 0800 61 22 11 ou mandar um WhatsApp para 61 99966 1616. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.